principalmente antropométricas, devem ser levados em conta em primeiro lugar. Fala pessoal, beleza? Felipe Marques aqui. Hoje a gente vai falar de um assunto bem interessante que eu acredito nunca ter presenciado nas redes sociais a respeito disso. Muito se fala a respeito de individualidade biológica, de treino individualizado, mas geralmente na parte fisiológica, vamos dizer assim. Por que uma pessoa tem que fazer 3 de 8, outra tem que fazer 4 de 15, qual vai ser o ciclo de variação da periodização, se vai ter periodização, se não vai, mas pouco se fala nas variáveis, vamos dizer assim, biomecânicas individuais. O que eu estou querendo dizer? Principalmente antropométricas. Como o indivíduo e suas relações de proporção corporal vai executar um determinado exercício. O que estou querendo dizer? O editor vai colocar aí na tela duas imagens, uma ao lado da outra, para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Imagine duas indivíduas ou dois indivíduos que têm a mesma altura, porém eles têm dimensões corporais distintas, ou seja, um tem um fêmur mais comprido, o fêmur e a tíbia mais comprido, o segmento inferior mais comprido, e o outro tem o segmento inferior menor, numa proporção menor, mas tem mais tronco. Pergunta que fica é, será que esta pessoa, apenas essas pessoas, elas vão fazer exatamente o mesmo exercício de membro inferior? Por exemplo, elas vão agachar com a mesma técnica? Qual repercussão esses tipos de corpos, de dimensões diferentes, acarretam nas articulações? Qual alavanca que cada um vai produzir no joelho, no quadril, no tornozelo? Imagine o seguinte, geralmente uma pessoa tem o segmento femoral, fêmur mais comprido, para que ela mantenha o equilíbrio dinâmico do corpo dela, ela vai precisar fazer uma inclinação maior do tronco. E muitas vezes isso pode ser entendido para quem está de fora como um equívoco, mas aí é que está. A gente precisa identificar as proporções anatômicas para saber exatamente se isso condiz com a realidade, se de fato isso que essa pessoa está fazendo está correto. O que eu mais vejo, e infelizmente, são pessoas que não têm essa compreensão da individualidade anatômica e como essa individualidade se repercute no exercício. Pessoas executando mesmos exercícios com as mesmas técnicas, com proporções corporais totalmente diferentes, seja na altura mesmo, uma pessoa com 1,70 e a outra com 1,85 fazendo a mesma técnica, não somente com altura diferente, mas proporções entre segmentos completamente distintos, e estão lá executando a mesma técnica. Agora eu digo, como saber se estão sobrecarregando as articulações ou os músculos alvos, da maneira adequada, se está sendo atingido aquilo que foi proposto, porque o indivíduo às vezes ele não sabe exatamente o que está sendo trabalhado, por mais que às vezes haja uma acidose em algum grupo muscular, isso também não significa que vai haver maior, por exemplo, trabalho mecânico. As respostas entre músculos são diferentes, a tolerância à acidose são diferentes. Os mecanismos de fadiga entre músculos são diferentes. Então, essas análises de proporções anatômicas, antropométricas, ela é extremamente importante. E eu vejo que isso é negligenciado. Estão sempre preocupados em variáveis fisiológicas, vamos dizer assim, na parte do treinamento, e esquecem das variáveis biomecânicas, das alavancas que as proporções dessa pessoa pode produzir, como isso vai afetar as articulações, como isso vai gerar, às vezes, um torque excessivo e equivocado em uma articulação que não foi pensado para receber uma carga grande. E isso é muito triste, porque o princípio básico da criação do movimento, vamos dizer assim, da técnica do movimento, passa primeiro por uma análise antropométrica, uma análise de proporções anatômicas, para saber se essa pessoa está fazendo a técnica correta para a sua proporção anatômica. Isso é individualidade de treinamento. Não é só, você tem que fazer 3 de 8 com 55 quilos no agachamento, porque no teste de 1RM ou no teste de repetições máximas deu isso. Não é só isso. O que vai garantir que ela faça exatamente essa série que foi proposto com a carga proposta com segurança
são as variáveis biomecânicas, são as variáveis que têm a relação direta com a antropometria, com a anatomia desse indivíduo. De nada adianta encher lá de carga ou fazer a técnica com peso bem 100% exato se as proporções anatômicas ou a distribuição das posições das estruturas no exercício estão equivocadas. Vai dar problema. Então, levar em consideração as proporções anatômicas do indivíduo e como essas proporções produzem determinadas alavancas em cada segmento vai garantir a segurança. Um indivíduo que tem um membro bem distribuído, geralmente são indivíduos com altura média, 1,70 m, padrão do médio do brasileiro, 1,75 m, ele geralmente tem maior facilidade de executar várias técnicas de agachamento, por exemplo. Ele vai conseguir fazer agachamento com o tronco mais inclinado, com o tronco menos inclinado, porque ele tem uma boa distribuição em intersegmentos ou intersegmentar. Ao passo que uma pessoa que tem um fêmur muito curto, agora indo no extremo oposto, no fêmur muito curto, se ela também inclina o tronco muito para frente, ela tende a cair para frente, por uma questão de equilíbrio dinâmico. E aí a pessoa está lá insistindo para que essa pessoa incline o tronco para frente. Sei lá, um treinador tá, não, você tem que inclinar mais o tronco, a pessoa tem um segmento femoral muito pequeno. A tendência de sobrecarga na coluna e no quadril aumenta drasticamente em função dessa técnica para essa pessoa que tem um fêmur menor. Agora, o profissional está capacitado para identificar isso sem uma avaliação? Porque o que a gente vê hoje aí nas redes sociais, infelizmente por conta dessa pandemia, e eu já falei que isso dá totalmente para não acontecer, porque dá para você avaliar as proporções anatômicas da pessoa antes de empregar qualquer método de treinamento. Então, o que acontece? Só prestam atenção em variáveis fisiológicas. Esquece que a segurança por todo o ciclo de completar as variáveis fisiológicas, de completar o treinamento, passa pela execução correta das técnicas. E a execução correta das técnicas só é possível com entendimento de biomecânica, anatomia e antropometria. Se não entender isso, não adianta. A lesão vai vir, a dor vai vir, e aí o insucesso vem logo depois. Então, se você está treinando aí um agachamento, se você está treinando algum exercício de membro inferior, tente entender que você nunca vai fazer e nunca deve fazer uma técnica igual ou semelhante a outro indivíduo. Então, se alguém chegar para você, não é assim, você pergunta, por que eu tenho que fazer assim? Isso está relacionado exatamente com as minhas proporções anatômicas? Se eu fizer assim, qual carga ou quanto de carga meu joelho vai receber em relação ao meu quadril, à minha coluna? Se eu fizer assado, quanto de carga meu joelho vai receber em relação ao quadril e à coluna? Temos que ser mais críticos, porque é isso, na maioria das vezes, que machuca a pessoa. Às vezes não é nem uma variável fisiológica mal prescrita, mas é a técnica não correlacionada exatamente, adequadamente com as proporções do indivíduo. Isso é comum e ninguém fala disso. Mas fala de técnica bem executada. Explica para mim o que é uma técnica bem executada para o indivíduo. Não, é só deixar o cotovelo baixo. Não é, você tem que levar em consideração todas as proporções e alavancas do indivíduo. De quanto que é o tamanho do segmento do braço e do antebraço desse indivíduo e como isso vai repercutir num supino. Não é, eu tenho que deixar o bracinho assim, não posso deixar o joelho para frente. Não é assim que se analisa exercício. Exercício se analisa conforme a proporção individual do indivíduo, da pessoa. Então, cuidado com regrinhas. Regrinhas não servem para todo mundo. E regrinhas estão aí só para engessar ainda mais o que a gente tem na área do exercício físico, do fitness. Mais gente ruim propagando mais besteira. Ou a gente passa a ser realmente profissional e começa a pegar nesses pontos de individualidade real, considerar um indivíduo na sua, de fato, na sua individualidade proporcional, à sua altura, aos seus segmentos. Ou a gente vai continuar produzindo erros de pessoas se machucando, de pessoas desenvolvendo condropatia, de pessoas desenvolvendo tendinite e assim por diante. Então que fique claro, variáveis fisiológicas vamos dizer assim, evidenciadas sem variáveis biomecânicas, antropométricas, anatômicas não forem levadas em consideração, o problema vai vir com certeza. E isso, não estou falando de achismo não, é puramente até física. Vai vir o problema. Se você acha que você tem que fazer igual fulano no vídeo, se você acha que você tem que fazer igual fulano te explicou porque ele também faz assim, espera que sua lesão está chegando. Cuidado com essas regrinhas que a gente vê em postagens,
de redes sociais, principalmente aqui no Instagram. Elas podem ser o gatilho que você estava precisando para se machucar e arruinar todo um planejamento de treinamento que foi feito para você. Espero que tenha ficado claro. Variáveis anatômicas, vamos dizer assim, ou biomecânicas, de alavancas, de proporções corporais, devem ser levados em conta em primeiro lugar. Após avaliar exatamente o indivíduo, nas suas proporções, nas alavancas, aí você pensa também certinho nas variáveis fisiológicas. Sem uma execução individualizada, sem uma técnica correlacionada com a individualidade proporcional do indivíduo, é falha na certa. Beleza, pessoal? Se tiver alguma dúvida, já sabe, deixa aí nos comentários. Esse também foi uma espécie de desabafo, também um puxão de orelha para você que está sempre ligado aqui para tomar cuidado com essas regrinhas que a gente vê por aí. Não vai pela regrinha e procure ser profissionais capacitados, tá bom? Então é isso aí, valeu demais, saúde, paz e estudos, valeu!